esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando. E sou grato assim cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que lembrar que ele é importante. Então, as importâncias é a pessoa que tem que sempre lembrar. E é bem interessante, porque toda a época da nossa vida, nós não nos encontramos só. No trabalho, mesmo estando só, a gente percebe que tem um movimento que tem mais nas proximidades que nós nos encontramos, no banheiro. Então, a gente tem que lembrar assim que a importância, a pessoa sempre tem que valorizar-se para ela continuar sendo importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 1000 anos é como um dia. Nós temos que lembrarmos assim que mesmo a pessoa procurando nas igrejas, nas escolas, ela não vai encontrar uma definição desse anunciado. E cada um tem que fazer um esforço de estudar o livro Na Luz da Verdade e ver que é bem importante a pessoa conhecer a matéria grosseira e conhecer o corpo de matéria fina e lembrar assim que quando um espírito se encontra com o corpo de matéria grosseira, ele encontra com uma limitação. Tem um outro ensino que a pessoa estudando, ela vai encontrar que fala assim que na casa do meu pai tem muitas moradas. Isso quer dizer que nós nos encontramos na terra de matéria grosseira, que é de matéria grosseira bem compacta. Então o nosso corpo é de matéria grosseira bem compacta. E quando nós sonhamos, nós nos encontramos com o nosso corpo de matéria fina. Essa diferença possibilita que a pessoa tenha uma compreensão diferente da vida dela. E é bem importante porque na movimentação do espírito, movimentando o corpo na matéria grosseira, vivendo de acordo com os ensinos, o espírito também fica fortalecido para ficar mais próximo da matéria fina e da matéria mais fina ainda, e nas proximidades de habitar próximo ao paraíso. A evolução, cada um tem que fazer um esforço de ir fazendo essa diferença. Nós podemos confirmar assim que com o corpo de matéria grosseira na cama, a pessoa então, quando ela sonha, ela encontra com um corpo de matéria fina, mas ela ainda se encontra presa ao corpo de matéria grosseira. Ela tem as limitações, mas mesmo assim ela tem a possibilidade de lembrar ou de vivenciar fases anteriores da sua existência. E tem umas referências assim bem importantes que já aconteceu de pessoas durante o período que estava dormindo falar outro idioma. Isso quer dizer que aquele corpo que ele estava habitando, o espírito se encontrava de uma época anterior. Então as nossas vidas anteriores, muitos já tiveram a oportunidade de ter as vivências na matéria grosseira, mesmo não tendo estudado aquele idioma. Nós temos outras referências também bem importantes, de que a pessoa fala assim que a vida dela passou por um instante, e isso acontece em muitos casos. Então a pessoa tem que ver assim que se a vida passa por ela por um instante, está sempre relacionado a que a norma do tempo e do espaço para o espírito não existe. Existe a norma do tempo físico, de 0 ano a 70 anos, 80 anos. Existe a norma do tempo das 7 da manhã às 7 da noite, mas para o espírito não tem esta referência. O espírito vive de uma outra maneira. E o mais importante que uma pessoa tem que lembrar assim, que o espírito está sempre movimentando, querendo informações que dê a ele substância para continuar tendo a evolução. Uma pessoa falar assim que ela corresponde com os compromissos que ela tem e que todos os compromissos que ela assumiu, ela sempre correspondeu,
de maneira assim, conforme foi combinado. Então, isso não é uma clareza, uma maneira de falar que aquela pessoa é evoluída. A maneira de falarmos assim da evolução de uma pessoa é como nós nos encontramos diariamente, tendo a possibilidade de conviver com os ensinos. A pessoa tem que trazer os ensinos para dentro dela. Então não é ela levar a vida dela para os ensinos. Tem referências assim que a pessoa só vai estudar os ensinos para ela resolver a vida dela de matéria grosseira. Mas tem uma importância assim, que se a pessoa estuda um pouco, ela vai vendo que se ela faz um pouco de movimento, ela tem o pão de cada dia. Para ter além do pão de cada dia, a pessoa tem que ter uma sabedoria a mais. E essa sabedoria é somente estudando o livro Na Luz da Verdade. Fica fácil de observar assim as referências sobre a dedicação em ter a mais na matéria grosseira. É aquela referência que nós conhecemos de muitos ligados a fios sanguíneos, porque as ligações com fios sanguíneos fica bem fácil assim da gente ir confirmando, porque a gente convive com aqueles durante muitas décadas, então vai tendo a oportunidade de ir fazendo as observações. Uma pessoa, ela trabalhou muito para ter muitas matérias grosseiras para ela administrar, e ela esqueceu do que ela precisava realmente na matéria grosseira, que é ter as informações para o seu espírito. E essa desarmonia com a matéria grosseira e esquecendo do espírito fez com que a pessoa também não percebesse o seu corpo, de maneiras que não foi dando para o seu corpo aquilo que aquele corpo precisava. Então foi tendo uma desarmonia, foi faltando a saúde para a pessoa. Depois, aquilo que ela teve de acúmulos, agora ela tem que gastar para arrumar a harmonia. Quando tem a referência assim do terceiro mandamento, do 7º dia da semana, que a pessoa precisa de conhecer os ensinos e procurar viver de acordo, assimilar os ensinos no dia do Senhor, para trazer os ensinos para o seu dia a dia, é uma maneira de equilibrar, de ir percebendo que precisamos de refinar o nosso corpo de matéria fina para poder, na fase seguinte, quando vencer o nosso tempo no corpo de matéria grosseira, termos um corpo de matéria fina refinado e podermos ir para habitações mais próximas do paraíso. Quando fala assim que uma pessoa quando morre ela vai para o céu, é uma acomodação. Aquele que fala e aquele que ouviu, porque muitas vezes essas referências não condizem com o comportamento que a pessoa teve durante a sua vida. Está sabendo assim que repetir as expressões não traz para a pessoa nenhum amadurecimento. Então, tudo que nós recebemos, nós precisamos de ir fazendo uma reflexão, de tirar de dentro de nós aquilo que não tem serventia. E lembrar assim que na vida de matéria grosseira, para a pessoa ter uma formação, ter um conhecimento ou conhecer uma localidade, a pessoa tem que fazer o esforço para essa realização. Para a vida de matéria fina é diferente. E a gente observa que é como a pessoa está irradiando. Tudo aquilo que foi feito na matéria grosseira, se não tiver uma boa vontade dentro da pessoa, conhecendo o livro Na Luz da Verdade, não vai ter uma significação na sequência. Isso fica bem fácil assim de observar a qualidade de uma pessoa que transforma o alimento e dando a ele aquela condição de ter um aproveitamento, receber daquele alimento a refeição. Então aquele ou aquela que tem a qualidade, ela teve uma transformação. Mas nós sabemos assim que o número dos que não fazem um trabalho de transformar com um equilíbrio, então aquele alimento muitas vezes ele é comido, mas sem ter uma satisfação. Isso é porque não houve uma doação daquele que está fazendo o trabalho.
quando um adulto segura uma criança e aquela criança faz os movimentos, a gente vê sim que o adulto segura aquela criança, dá-se um nome de segurar com o coração. Então a criança faz os movimentos e ela mantém-se segura. Então quando o adulto solta a criança não tem o sinal das mãos do adulto. O jeito que o adulto comportou naquele ato, esse mesmo jeito, o adulto tem que trazer esta boa vontade para ele, porque se nós observarmos assim, nós vamos confirmando que com os nossos pensamentos existe uma norma de tempo diferente da realização. Então a pessoa pensa e para realizar vai-se um tempo muito maior. Então conviver com essa norma de tempo é uma bondade, que é com aquele mesmo sentimento do adulto que segurou a criança, daquele adulto que deu a transformação naquele alimento e que ficou muito bom de ser ingerido aquele alimento. O aproveitamento, aqueles que comeram ficaram muito felizes. Então essas qualidades, cada adulto tem que perceber que ele precisa de atuar assim com ele. Não é uma acomodação, é diferente, porque o adulto, quando ele está fazendo o preparo, ele tem um tempo para cada preparo. Então ele se encontra alerta, ele não está fazendo um preparo de qualquer maneira, porque cada preparo tem um tempo para ser preparado, tem um tempo para continuar naquele fogo. A mesma coisa acontece com a criança. O adulto que está segurando a criança, ele não está desatento, ele está muito atento. Na nossa vida interna é a mesma coisa. Nós precisamos de nos mantermos atentos todo o instante. Como nós nos encontramos com o nosso corpo físico, como nós nos encontramos com os pensamentos, e a maneira que nós temos para melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque tem uma referência muito importante que fala assim que a vingança cabe ao Criador. Quer dizer que o Criador está dizendo assim que não é para preocuparmos com a vida das outras pessoas, mas isso quer dizer que eu tenho que ocupar-me com a minha vida. Então todo um cuidado necessário eu preciso de ter. Eu preciso de ser cuidadoso e eu preciso de ter dentro de mim aquela coragem que é a coragem do imigrante. Eu preciso de ter dentro de mim a atenção, como aquele que prepara o alimento, como aquele que segura a criança. Eu tenho que ver como é que eu estou me sentindo. E é bem interessante, porque observando assim, fio sanguíneo, a gente vai confirmando a vida do pai, a vida do avô, a vida de um outro conhecido. A gente vai confirmando que a pessoa se encontra só naquele local, naquela cadeira, e a pessoa vai mudando o rosto, vai tendo uma transformação, a pessoa vai ficando mais feia. O cuidado que a gente tem que ter com os pensamentos, a pessoa passa a ter uma vida dela com os seus pensamentos, e ela passa a ter uma imaginação, e como se ela estivesse conversando com outra pessoa. Então, conservar puro foco dos pensamentos e observar a maneira que cada um tem que ter com ele mesmo, para ele mesmo ficar sadio e fazer um esforço de voltar para as regiões menos compactas, porque a Terra é de matéria grosseira, compacta, assim como o nosso corpo é de matéria grosseira, compacto. Mas o nosso corpo de matéria fina, grosseiro, também se encontra compacto, não tão leve. E a maneira de sublimar este corpo é com os pensamentos, é tendo o cuidado de ir percebendo diariamente. Uma evolução, quando a pessoa fala assim que ela encontra-se evoluída, é bem simples. Para ela ter evoluído, naturalmente ela tem que perceber-se. Ela tem que ir vendo todo o instante. E não é somente perceber-se na hora em que a pessoa está fazendo uma oração. É perceber-se como ela se encontra, porque observando assim, nós irradiamos. E as irradiações são verdadeiras. A gente observa no caso do cão, que mesmo ele se encontrando deitado, aparentemente quieto,
ele mantém-se desperto. Se uma pessoa passou nas suas proximidades que tem uma irradiação que não oferece a ele segurança, ele manifesta. Se ele ouve um ruído diferente, ele manifesta. Então esse cão se encontra atento. Então o espírito humano tem que lembrar assim que ele precisa de encontrar-se atento. E lembrar que ele precisa de desenvolver uma maneira de encontrar-se no centro. Os seus sentidos se encontram com atenção no que está acontecendo nas suas costas, na sua frente, nos seus lados, como ele se encontra sentado. Então dar a atenção a si é muito importante, porque isso é uma coisa verdadeira. Quando nós damos atenção, no caso de uma criança, e o adulto dá atenção àquela criança que agora se encontra machucada, e o adulto dá atenção àquela criança e ele passa a mão naquele lugar que machucou, ou ele coloca aquela criança no colo, ele providencia o conforto para aquela criança. Isso é um movimento, é físico, é verdadeiro, e aquela criança recebe tudo isso, e daqui a pouco aquela criança para de chorar e muitas vezes ela fica calma. E muitas vezes o adulto saiu daquele ambiente com aquela criança, possibilitando então que todo o seu sentimento de harmonia voltasse agora para a criança. Então, para nós percebermos, para nós compreendermos esta expressão, 1000 anos é como um dia, nós temos que lembrarmos assim, que nós temos que mudar a norma de dentro de nós. E nós temos que possibilitar que o nosso corpo de matéria grosseira fica mais refinado e o nosso corpo fino, de matéria fina, grosseira, fica também mais refinado. Então a evolução é esse o procedimento. E fica bem fácil assim da gente observar que a própria pessoa tem uma noção quando ela apresenta um desenvolvimento. No caso de uma pessoa que trabalha com as mãos, que tem um conhecimento de uma determinada arte, então através dos anos aquela pessoa ficou segura com aquela atividade. Dentro dele ele teve o amadurecimento, ele ficou seguro. Então nós temos que lembrarmos assim que uma graduação não é de fora, a pessoa ser graduada de fora. A graduação é de dentro, dela encontrar-se numa condição de ter aquela frequência. E é bem interessante, porque no caso de pais, fica bem fácil assim. Para atender um filho, aqueles pais tiveram que fazer um movimento. Então dentro eles tiveram uma mudança da sua irradiação, da irradiação do seu sangue. Então tem agora uma diferença de distanciamento entre os filhos e o adulto. A mesma coisa acontece com o comandante. Então o jeito que ele foi desenvolvendo durante a sua vida, ele agora é um comandante. O seu tom é um tom de comandante. Então ele passa a ter os comandados e os comandados obedecem. Então essa condição interna é muito importante a pessoa perceber que para ela evoluir, ela tem que fazer um trabalho assim, de perceber os seus pensamentos, de lembrar que nós nos encontramos na matéria grosseira e que quando uma pessoa sonha, ela encontra-se na matéria fina. Não é um refinamento da matéria grosseira, é uma matéria diferente. Então, nossos corpos se encontram encaixados. Quando a pessoa dorme, há um desencaixe e o espírito tem uma liberdade, não está tão preso à densidade da matéria grosseira. Então, o espírito tem vivências diferentes. Então, muitos trazem informações e instruções, muitos aprendem a sua profissão nos sonhos, e traz para a matéria grosseira a lembrança da sua atuação na matéria fina. Para ter um refinamento do corpo de matéria fina, a pessoa tem que lembrar que a base dela é os seus pensamentos, é o jeito que ela faz. E essa maneira boa, que não está relacionado a ela ter que passar por um sofrimento para ter uma transformação. Nós sabemos assim que através da bondade a pessoa passa a ter uma transformação. Mas a bondade ela sempre vem junto com o amor, vem junto com a pureza e vem junto com a justiça.
uma bondade que apresenta um equilíbrio é a bondade do adestrador. E nós sabemos que o adestrador, ele faz as funções com aquele animal que ele adestrou, mas ele sempre se encontra respeitando o animal, possibilitando que o animal receba aquilo que ele deu a ele, que é a confiança. Então essa confiança nós temos que desenvolver, não é para as outras pessoas, é para nós mesmos, de ir fazendo aquela referência muito importante que nos ensina o terceiro mandamento, de ir verificando que nós temos que trazer para o nosso dia a dia os ensinos do livro Na Luz da Verdade. Não é levar o nosso dia a dia para os ensinos, porque se nós nos tornamos cuidadosos, habilidosos, aprendendo as funções que é de nossa responsabilidade, naturalmente nós vamos ter mais tempo para nós mesmos. Então, a referência que os ensinos nos trazem são referências muito importantes, porque nós sabemos assim que um comandante muitas vezes não tem como explicar nada para o seu comandado, o mestre da oficina não tem como explicar nada para aquele que acabou de chegar. Então, na nossa vida, o procedimento é o mesmo. Se nós nos tornamos qualificados nas nossas atividades, nós não temos que dar explicação para nenhuma pessoa, porque nós já somos qualificados e nós irradiamos a segurança. No caso de um adestrador, fica bem fácil. Ele pode ter transgredido com aquele animal que ele está ensinando, mas ele procura resgatar a memória daquele animal, dando ao animal uma segurança, para aquele animal ficar seguro na fase seguinte que ele vai precisar daquele animal. Então, o nosso dia a dia, ele requer muita atenção, mas é conosco mesmo. A maneira de nós refinarmos o nosso corpo de matéria fina, a maneira de vivermos de acordo com os ensinos e de trazer os ensinos para o nosso dia a dia e de sermos cuidadosos com as nossas responsabilidades, de lembrar assim que todo o período do dia, da noite, da nossa vida requer muita atenção. E a atenção requerida é justamente esta, e verificando se aquele procedimento que eu estou tendo é um procedimento que vai me possibilitar uma saúde, que vai me possibilitar a consideração. Às vezes temos informação assim que uma ou outra pessoa foi para uma casa de repouso. Aquelas pessoas normalmente que vão para a casa de repouso, elas se encontram distante da luz, porque se a pessoa se encontra ligada na luz, com os ensinos, ela então tem que lembrar que ela tem que fazer os movimentos, porque tem um ensino que fala assim, que comerás o pão com o suor do teu rosto. E se a pessoa faz o movimento para comer o pão com o suor do seu rosto, então ela sempre vai encontrar qualificada, ela sempre vai encontrar-se percebendo e verificando o procedimento que ela tem que ter com ela mesma. Ela não vai ter um descuido e ela vai poder continuar nas proximidades daqueles com quem ela sempre conviveu, numa forma amistosa. Ela nunca será um peso, porque ela sempre vai fazer o esforço de comer o pão com o suor do seu rosto. Mil anos é como um dia. Isso quer dizer assim, que quando o corpo de matéria grosseira se encontra na matéria grosseira, então ele tem as limitações. E nós sabemos que existe matéria grosseira mais compacta ainda do que a Terra, e que existe matérias que no sistema solar nós só vemos as de matéria grosseira, mas existem outras matérias que não são vistas por nossos olhos de matéria grosseira. Para nos aproximarmos do paraíso, nós temos que ter o conhecimento dos ensinos e ter um refinamento do nosso corpo de matéria fina, que possibilita então habitar uma morada com matéria grosseira mais fina do que a nossa. Aí nós vamos nos encontrarmos mais próximo do paraíso. Então a evolução é dessa maneira, é individual, é como a pessoa faz para ela mesma e alinhando-se e percebendo. E observar assim que normalmente
quando nós recebemos uma informação nova, nós sempre temos um comentário para fazer daquela informação. Dificilmente nós temos um aprofundamento sobre uma informação que nós recebemos, de verificando se aquela informação está correta. Normalmente, essa condição de já fazer uma observação assim que já conhecemos, que já sabemos, que é tudo igual. Quando uma pessoa verbaliza desta maneira, ela então não se encontra evoluindo, porque dentro dela não tem nada que faz com que ela tenha uma transformação. Ela parou, não tem mais um novo processamento. Mas cada dia a pessoa tem que lembrar que é diferente um dia do outro e que o mesmo alimento hoje não é mais o mesmo alimento de amanhã e que a pessoa também não é a mesma pessoa do dia anterior. Então o cuidado que tem que observar, da transformação que tem que ter e lembrando assim que a pessoa precisa de evoluir. E a maneira que existe é a pessoa percebendo os seus pensamentos, os seus sentimentos e todo um instante dando atenção a ela, porque muitas vezes a pessoa fica sentada muitas horas e quando ela vai levantar, ela não pode contar com suas pernas, ela não percebeu que suas pernas se encontravam adormecidas. O evoluir é todo um instante, é ir percebendo quando aquele adulto pega aquela criança e dá a ela aquele carinho, então aquela parte que encontrava em desarmonia, possibilitando que agora aquela parte fique harmonizada e a criança fique equilibrada. Então esse mesmo sentimento a gente tem que usá-lo para nós mesmos todo instante da nossa vida. Então, a pessoa é que tem que fazer um trabalho assim, de alinhar-se todo instante da sua vida e observando que esse alinhamento não é uma coisa definida, porque no caso daquela criança, o adulto foi vendo as posições que aquela criança precisava e o que aquela criança precisava de receber naquele momento. Muitas vezes, nesse inteirinho aí que a criança está sendo atendida, o adulto percebe que ela precisa de beber água. Então, as referências para a nossa vida diária é a mesma, de desenvolver essa percepção, de ir fazendo um trabalho de possibilitar para o nosso corpo de matéria grosseira aquilo que ele necessita. E se nós temos tanto trabalho assim para ser feito conosco mesmo, não tem uma referência de acharmos que podemos colaborar com um outro semelhante. Podemos colaborar com aquele semelhante que está fazendo um esforço. E quando uma pessoa faz um esforço, ela sabe que existe a lei de causa e efeito. Então ela vai receber, mas num futuro ela terá que retribuir. E normalmente a pessoa sabe assim que é mais fácil caminhar mais livremente pela vida. Então ela vai ser muito cuidadosa em querer receber um auxílio, estudar o livro Na Luz da Verdade, fazer esforço para compreender direito os ensinos, de verificar todo instante o procedimento que a pessoa está tendo com o seu corpo de matéria grosseira e observar assim que o nosso corpo de matéria grosseira está de acordo para habitar a terra de matéria grosseira e que o nosso corpo de matéria fina, ele está de acordo com os ensinos.